isso e nós vamos falar agora dos infiltrados que o Alexandre de Moraes usou para pegar informações sobre o pessoal do 8 de janeiro. Olha que coisa, né? Eu venho alertando já há algum tempo, tanto do meu Discord quanto aqui em vídeos que eu faço, né, para vocês prestarem atenção nesse tipo de coisa, né? Evidentemente que tem infiltrados, você pode ter certeza que qualquer grupo que você participa tem gente infiltrada ali sabendo coisas, né? Veja, esses infiltrados que eles estão se referindo aqui não é aquela teoria, que tem gente que tem uma teoria de que quem quebrou as coisas no 8 de janeiro foram infiltrados na manifestação, pessoas que não eram da direita infiltraram. Não, esses infiltrados que eles estão falando aqui são pessoas que se infiltram em grupos de WhatsApp e Telegram e coisa e tal. Isso existe mesmo. Tomem cuidado em grupos privados. Por mais que seja um grupo privado, vai ter gente ouvindo ali, vai ter gente pronta para pegar as informações do pessoal que está lá. E nesse caso aqui foi usado para o mal. Por quê? Porque em tese não é crime nenhum. Mesmo você emitir uma opinião que seja ruim num chat, num WhatsApp, num grupo de WhatsApp, isso não é golpe, isso não é nada. Eles querem simplesmente proibir as pessoas de criticar o STF. Um absurdo esses infiltrados aqui. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Ninfeta Libertária, Peter Nunca Descansa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Alexandre de Moraes teria recorrido a infiltrados para obter os dados, segundo uma ONG, né? A ONG é a Civilization Works. Essa ONG que fez o relatório lá junto com o David Agape e o Eli Vieira, né? Então, muito interessante o relatório aqui, e de fato eles falam sobre infiltrados aqui, né? E o curioso aqui, ó, ele falando aqui embaixo, né? A denúncia publicada nesta segunda-feira pela Civilization Works, organização americana que defende ideias liberais, afirma que o ministro Alexandre de Moraes contaria com uma rede de infiltrados que os ajudavam com informações sobre os envolvidos nos atos criminosos do dia 8 de janeiro. Os chamados parceiros infiltrados nos grupos de mensagem incluíam agências de verificações de fatos e instituições acadêmicas. Exatamente aquela galerinha lá do Jorge Soros e da USAID, lembra da USAID? Pois é, quando o Trump assumiu o governo dele, ele cortou um monte de verbas da USAID, que é a Agência de Ajuda Internacional dos Estados Unidos, justamente porque eles estavam gastando fortunas enormes financiando ONGs no mundo todo para causas que supostamente seriam para ajudar a democracia, mas que na verdade estavam sendo usadas para perseguir a direita, né? E aqui no Brasil mesmo, a gente viu que várias empresas dessas chamadas checagens de fato estavam recebendo dinheiro da USAID, e no final das contas a checagem de fato, como vocês sabem, ela é na verdade uma forma de censurar a direita. Não porque eu estou dizendo que tudo que é falado na internet não tem fake news na internet. É lógico que tem fake news na internet. A questão é que você vê coisas à direita sendo tratadas como fake news de forma sem nenhum sentido, sem nenhuma lógica, ao passo que você tem coisas na esquerda muito piores que não são sequer verificadas, né? Quer ver um exemplo disso? Olha só essa fake news que está aqui na checagem de fato do Globo aqui, ó. É fake que foto de multidão na praia de Copacabana seja no ato a favor de Bolsonaro no domingo. A imagem é de 2022. Ué, peraí. Aí eles falam aqui que essa foto aqui, segundo eles, é fake. Realmente, essa foto aqui é do ato de 2022, não é de agora. Mas a impressão que dá aqui é que não teve ninguém em Copacabana nesse domingo agora, e teve muita gente. Vocês sabem que teve gente pra caramba. Então repara como é que eles usam esse truquezinho de tentar desmentir uma coisa. Eles pegaram um fato, que é uma pessoa que publicou a imagem antiga aqui em Copacabana, e para dizer, para dar a entender que não tinha gente em Copacabana nesse domingo, quando tinha um monte de gente em Copacabana nesse domingo. É verdade, não tinha tanta gente quanto em 2022. Foi no 7 de setembro de 2022 isso daqui, realmente estava muito cheio a Copacabana em 7 de setembro de 2022, né? Isso, eu estava lá também, eu vi. Mas a verdade é que sim, teve muita gente nesse domingo agora, dia 3 aqui, ó. Publicada nesse domingo, dia 3, no X, a legenda da publicação diz Brasil na rua e exibe uma multidão de pessoas vestidas de verde e amarelo carregando bandeiras do Brasil. Mas não é coisa... Ou seja, eles em momento algum botaram a foto atual. Podia ter botado a foto atual. Tá vendo? Tinha muita gente também hoje. Essa foto é errada.
Reparou os truquezinhos que esse pessoal usa? Vai ter um monte de gente esquerdista dizendo não, que não tinha ninguém no dia 3 de agosto, agora no domingo, porque o Globo diz que é fake. Essa checagem de fatos é absurda, né? Muito melhor são as notas da comunidade, porque você tem a capacidade de checar de todos os lados, não fica só os esquerdistas checando a direita, né? Mas esse pessoal que recebe dinheiro dessas ONGs todas, por isso que estão muito bem, ganham muito dinheiro com isso, foram usados, entraram nos grupos de bolsonaristas e do pessoal da direita, e eu tenho certeza que no meu Discord deve ter infiltrado lá também, tem infiltrado em tudo quanto é lugar, meu amigo. Tome cuidado com o que você fala nesses grupos, tem que prestar muita atenção. Por isso que eu faço uma moderação muito rigorosa lá no Discord e tento fazer uma moderação muito rigorosa em todos os meus sites por conta desse tipo de situação, né? Não é incomum entrar um infiltrado desse em grupos como anarcocapitalistas. A esquerda adora dizer que anarcocapitalismo é igual a nazismo, fascismo e coisa e tal, o que não é, né? Aí o que eles fazem? Eles entram como infiltrados com uma conta, aí botam um monte de mensagem lá de viva o nazismo, não sei o que lá e coisa e tal, e depois uma outra conta deles de infiltrado tira um print e fala, aí tá vendo? Olha só o que tinha lá no blog de não sei quem. Isso, evidentemente, é um absurdo, né? Isso é falho. Você tem que fazer a moderação sempre desse tipo de coisa, mas é um truque que eles usam nessa história toda aí, né? Então aqui, ó, mas nesse caso aqui é ainda pior. Por quê? Porque essas agências foram usadas para um processo investigativo que colocou pessoas na cadeia. Então, de novo, é um fato ainda mais grave. Ao terceirizar parte dos processos de inteligência para indivíduos sem responsabilidade pública, sem mandato judicial e sem supervisão legal, a mais alta corte do Brasil obscureceu a fronteira entre o dever institucional e a aplicação política. Não tinha mandatos, não tinha transparência, apenas um círculo fechado de colaboradores leais, alimentando uma máquina judicial com dados coletados fora dos livros, né? Tá aqui, ó, o momento em que eles colocam aqui, ó, a parte dos infiltrados. Na última década, grupos da esquerda realizaram dezenas de invasões e atos de depredação contra prédios públicos, muitas vezes deixando um rastro de destruição, mas raramente enfrentaram acusações coletivas ou duras sentenças como agora proferidas contra os réus de 8 de janeiro. Na repercussão atual, as autoridades chegaram a recrutar colaboradores externos, ativistas políticos, universidades e agências de checagem de fato, para se infiltrarem em grupos de bate-papos privados ou descobrir postagens incriminatórias. O próprio Moraes autorizou essas ações por meio de e-mails enviados da sua conta pessoal, contornando todos os canais institucionais. Ou seja, o Moraes mandou esse e-mail para as agências, e aí fica a dica, porque eu não sei que tipo de ferramenta de e-mail que ele mandou, mas dependendo da ferramenta de e-mail que ele mandou, os Estados Unidos têm um registro, o Google tem um registro dessas coisas todas, isso pode ser obtido lá nos Estados Unidos na investigação lá. Enviamos as conversas vazadas e registros oficiais a juristas para identificar possíveis ilegalidades e avaliar se ações eram compatíveis com a Constituição e o devido processo legal, e unanimemente disseram que ultrapassaram os limites constitucionais. Ou seja, você delegar para esses grupos fazerem esse tipo de coisa, evidentemente fere a capacidade de investigação que é exclusiva da PF. A PF e o Ministério Público são os órgãos no Brasil que têm autorização para investigar. E por que só esses órgãos têm autorização para investigar? Qual é a lógica? Por que não deixa qualquer um investigar qualquer um? Porque, evidentemente, isso cria um ambiente de perseguição, né? Você vai começar a ter grupos que vão começar a investigar os vizinhos, investigar outras pessoas, e isso pode levar a perseguições terríveis. Isso já aconteceu em regimes ditatoriais, isso acontece na Venezuela, com grupos leais ao Maduro investigando vizinhos, investigando pessoas da família, investigando outras turmas. No final das contas, isso é uma coisa terrível, né? Mas esse pessoal faz isso com toda a alegria do mundo. Por quê? Porque eles são de esquerda, estão desesperados, porque estão perdendo força política, querem a todo custo se manter no poder aqui no Brasil, né? Então, esses são os infiltrados. É muito importante notar que não são os infiltrados que algumas pessoas dizem que haviam no dia 8 de janeiro. Eu, até hoje, não vi nenhuma evidência disso. Ah, olha aqui esse vídeo, Peter, tem um cara aqui quebrando as coisas. Tá, mas como é que eu vou saber se esse cara é infiltrado ou não é um manifestante que estava ali antes, que chegou antes ali? Eu, sinceramente, não vi nenhuma prova real de que houve infiltração na manifestação. Mas, de qualquer forma, eles dizem que teve esses infiltrados. Esses aqui não são esses. Seriam infiltrados que entraram em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram, em Discords e coisa e tal,
Então, faça sempre isso, tome sempre cuidado, sempre tenha em mente que existem pessoas ouvindo qualquer que seja o grupo que você fala, né? E olha, isso daqui é só mais um trechinho da Lava Toga 2, né, da Vaza Toga 2, né? Que é a continuidade da publicação dos arquivos, daqueles 6 gigabytes de dados que tinha no celular lá do Eduardo Tagliaferro, que agora está sendo feita pela investigação aqui pelo David Agape e o Eli Vieira com por essa instituição, a Civilization Works, lá nos Estados Unidos, né? Então, ou seja, isso aqui é a continuidade da coisa. Olha que coisa curiosa. A gente vai ter muito vídeo sobre isso ainda, tá? E, inclusive, eu acho muito importante a gente falar sobre a Vaza Toga 2, porque é lógico que a prisão do Bolsonaro ontem foi uma tentativa do Alexandre de Moraes de abafar essa coisa toda. Então, a gente não pode deixar abafar essa coisa toda. Temos que continuar falando disso, né? Então, essa questão dos infiltrados é uma, a gente vai fazer mais vídeos sobre isso. Agora, uma coisa que chama atenção. Ele está publicando aqui a continuação da Vaza Toga, aquela mesma que foi revelada pelo Glenn Greenwald e o Fábio Serapião na Folha de São Paulo e que depois de algumas reportagens simplesmente parou. Ou seja, pressão do STF com certeza, né? Esses documentos que ninguém quis publicar, eu ofereci a diversos grandes veículos de imprensa, todos recusaram. Alguns elogiaram o trabalho, reconheceram a importância, mas disseram que era perigoso demais publicar esse tipo de coisa. Ou seja, é o que prova que no Brasil nós já estamos sob um período de censura. Os jornais já não se sentem confortáveis de publicar isso, porque sabem que o Alexandre de Moraes vai perseguir as pessoas, vai haver represálias às pessoas que estão envolvidas nesse tipo de coisa, né? Então, no final das contas, eles publicaram lá no exterior, com grandes jornais, e mais importante, é a profundidade dessa coisa toda aqui. Olha só, os jornais brasileiros não tiveram coragem de publicar isso devido às ameaças do Alexandre de Moraes, né? Outra coisa que o David Agape ressalta aqui, ó, algo que ficou implícito na nossa reportagem da Vaza Toga 2, mas que é preciso destacar, é que conversamos com fontes ligadas ao TSE. São pessoas, no plural, que tiveram a coragem de contar o que realmente aconteceu por dentro da máquina de perseguição que se montou no país. Com testemunhos valiosos, nos ajudaram a confirmar documentos, esclareceram nossas dúvidas. Por razões óbvias, não podemos revelar esses nomes nesse momento, mas deixo aqui meu reconhecimento e agradecimento a esses heróis sem nome que tiveram a dignidade de romper o silêncio. Ou seja, ele está falando que não só o Eduardo Tagliaferro, a gente já está sabendo que está acontecendo isso, mas não foi só ele, também teve outras pessoas no TSE que foram consultadas e que confirmaram essas informações, ou pessoas ligadas ao TSE que confirmaram essas informações, né? Mostrando a veracidade e a profundidade disso. Realmente impressionante a coisa.